Hoje abrimos as portas do clube privado a Peter Pereira, é o fotojornalista norte-americano, mas nasceu em Portugal, aqui bem perto de nós, em São Pedro, a freguesia da margem sul da cidade da Figueira da Foz. É com muito gosto que o recebemos aqui no clube privado, Peter. Chamo-lhe Peter ou Pedro? Um ou outro está correto, não é? Sim, mas o seu nome profissional é Peter Sim, Pereira. sim. Já recebeu vários prémios, Sim. é multipremiado, já pelo menos 8 ou mais, não é? Sim. O jornalista do ano, de New England, que comporta alguns estados, na zona do nordeste dos Estados Unidos, junto ao Canadá. É um fotojornalista distinguido nos Estados Unidos e reconhecido na Nova Inglaterra e em todos os estados. Não é? Mas tem uma história peculiar, para além de ter emigrado para os Estados Unidos, presumo, com os seus pais aos 8 anos, oriundo da Figueira da Foz, São Pedro. Tem várias histórias peculiares, aliás, mas uma delas é precisamente quando começou a sua profissão de fotojornalista. Quer partilhar essa história connosco? Claro, para já obrigado por esta oportunidade de comunicar, ter a oportunidade de falar com a nossa comunidade, não é? É interessante, eu sou engenheiro informático e em 92 graduei da universidade e em 98 decidi que queria perseguir o meu sonho de ser fotojornalista, não é? Claro, o meu portfólio era horrível, não tinha absolutamente nada que ninguém queria publicar, mas sempre tive aquela paixão de perseguir o meu sonho, não é? E eu sou de New Bedford, Massachusetts, e ninguém me dava oportunidade, nenhum jornal. Por isso, um dia estava ao cais, porque ele tem uma frota de pescatória muito grande, e eu vi um barco à vela entrar. O barco atracou. Eu entrei lá dentro do barco, pedi se podia subir o mastro, porque eles estavam a pôr as velas para cima, fotografei. No outro dia, foi a minha primeira fotografia publicada. O nome do barco era o Gazela. Um barco agora é americano, do estádio de Pennsylvania, mas foi um barco que já foi português. Mas eu só soube a história, o significado daquele barco 2 anos depois, quando já era fotojornalista, já tinha um trabalho, já estava a trabalhar, quando regressou a New Bedford. E por acaso chamei os meus pais que estavam em férias em Portugal e eles disseram: o Gazela, tens a certeza que se chama Gazela? Sim, chama-se Gazela. O que eu não soube era que aquele barco tinha salvo os meus 2 avós quando o bacalhoeiro que eles andavam foi ao fundo, no Norte Atlântico. Naufragou na Naufragou. Terra Nova, não é? Exatamente, e foi o Gazela que me salvou por acaso 2 vezes, não é? Salvou por estar cá e começou a minha profissão. Pois, porque se não tivesse sido a boia de salvação dos seus avós, não estaria aqui. Exatamente. Provavelmente teriam morrido, não é? Exatamente. E se não fosse o Gazela, se calhar também não estaria aqui na qualidade de fotojornalista. Exatamente, foi a primeira fotografia publicada. God bless Gazela. Exatamente. Que Deus abençoe o pesqueiro Gazela. Exatamente. Peter, ou Pedro Pereira, foi 8 vezes premiado pelo New England Newspaper and Press Association Photographer of the Year. Este é um prémio importante, que é o fotógrafo de ano da imprensa, não é? Sim. 8 vezes. Os seus colegas devem estar chateadíssimos consigo, Eu não é? acho Mas que ninguém ganha este prémio. Eu acho que eles já estão a pensar que talvez outra pessoa devia ganhar. Para pôr para além, peço desculpa, de vencer o prémio de fotojornalista do ano da Figueira TV também numa gala realizada aqui em abril. Gostava muito de agradecer Figueira TV por me darem o prémio. E já o agradeceu através de um vídeo, não é? Exatamente. Na gala. Mas é sempre bom de estar aqui em pessoa, não é? Claro. É um momento muito, muito importante para mim. Mas estávamos a dizer que os seus colegas, fotojornalistas daquela zona, devem estar chateados. Então, mas é sempre o Peter, o vencedor. Mas como é que é? Aqui não há mais fotojornalistas? Sim. Para pôr em contexto, New England é 6 estados da Nova Inglaterra, não é? Um dos estados de New England é Maine, que por acaso Maine, em termos de área... É muito pequeno, não é? Não, é exatamente a mesma área de Portugal. Sim, é pequeno no contexto americano, não é? Pois, no contexto americano é pequeno, não é? Mas é 6 estados que são muito ativos em termos de jornalismo. Temos Boston, toda a gente conhece Boston, que é de Massachusetts. New Bedford também é de Massachusetts, mas temos Connecticut, Rhode Island e outros estados, não é? E felizmente já consegui ganhar 8 vezes o prémio de fotojornalista do ano. É uma coisa importante em termos dos meus colegas, toda a gente sabe quem eu sou, mas também me dá muitas outras oportunidades para fotografar para os jornais maiores americanos, New York Times, Washington Post,
LA Times, e é por causa disso, porque eu depois de ganhar esses prémios, agora também falo para outros jornalistas em discursos em universidades e escolas. Sim, já abriu muitas portas, esse fato, sim. Eu também ganhei o prémio de jornalista do ano da Figueira TV. Estou à espera que haja convites também do Washington Post, do Belo País, do Figaro, de outros, mas enfim, eles vão de chegar. Sim, claro. Mas, Peter, é freelancer ou trabalha para algum órgão, para algum jornal? Eu estou numa posição um bocado diferente do normal, não é? Eu sou um staff photographer de um jornal da Standard Times, okay? Que tem circulação mais ou menos de 35 mil cópias por dia, mas também sou representado mundialmente por uma agência que por acaso é uma agência portuguesa, chama-se 4C. O number 4, S-E-E. Sim, sim. E por essa agência sou representado por outras também. Por isso, não é normal um fotojornalista ser representado ou trabalhar por mais de uma organização, mas talvez por o respeito que o jornal com o trabalho me dá, eu tenho essa oportunidade. E trabalha no estrangeiro também ou só nos Estados Unidos? Sim, sim. Por exemplo, estive na Índia há pouco tempo a fazer uma peça sobre a pobreza. Fotografei essas peças para o Harvard Magazine. Fiz peças no Haiti, para o Newsweek, Guatemala, Honduras. Eu ando por muitos sítios. Repórter de guerra? Como? Repórter de guerra? Repórter de guerra não. Já estive em situações difíceis, mas não posso dizer que... Não gostava de ser? Não é que não gostar, é que a oportunidade ainda... Por exemplo, quando a guerra do Iraque começou, eu pus um request para ir para o Iraque e foi aceito pelo Dow Jones, que era a companhia que era dona do jornal para eu trabalho. Mas houve aquele episódio... Então fez uma proposta, não é? Sim, fiz uma proposta e foi aprovada. E era para ir para o Iraque. O que é que o presidente Bush, não sei se se lembram, disse mission accomplished, fez o discurso que estava completo, afinal aquilo não estava nada completo, não é? E quando esse momento aconteceu... Ainda não está completo. Ainda não está completo, pois. Muito bem. Uma imagem vale por mil palavras, não é? Sim, sim. Não sei se essa expressão também existe nos Estados Claro, Unidos. sim. Mas as suas fotografias também valem muitos prémios, como já falámos, não é? Para além de valerem por muitas palavras, 1000 ou talvez mais. Mas que histórias é que gosta de contar através da sua objetiva? As histórias mais importantes para mim é sempre em termos globais da pobreza. Porque, no meu caso, nunca fui pobre, tive sempre tudo. Os meus pais, por acaso o meu pai era um oficial da Marinha Mercante, a gente acabámos por os Estados Unidos, não porque precisar de lá estar, foi porque umas greves que aconteceram depois do 25 de Abril e acabámos por ficar lá. Mas sempre quis abrir os olhos ao resto do mundo, que não são todos tão privilegiados como nós, não é? Como uma pessoa anda no Haiti, e é difícil. No Haiti, não é, por exemplo? Ou até na Índia, um país que está a crescer tão rapidamente e a maior parte... E até na Europa. E até na Europa, E até claro. em Portugal, não é? Pois, E também nos Estados Unidos. E também nos Estados Unidos. Mas há países onde a pobreza é endémica e há mais pobreza, há mais pobres. Não é? Exatamente. Por acaso, uma peça que eu fiz nos Estados Unidos, de uma série de pessoas a viver debaixo de um overpass, de uma autoestrada, teve muito feedback. Deu a conhecer a América que desconhecida, é isso? Exatamente. Ou que escondem? Ou talvez a América que as pessoas não querem olhar. Que se veja, não é? De que forma é que a sua origem portuguesa influencia o seu trabalho? O seu olhar é português? É claro que pensa em americano, porque já lá está há muitos anos. Mas tem um olhar português, aquele olhar melancólico, aquela forma universal de ser humano e de se relacionar com os outros? Influencia o seu trabalho? Sim, claro. Porque, sim, é verdade que eu fui para os Estados Unidos quando eu tinha 8 anos, não é? Por isso, a minha maneira de pensar talvez seja mais americana do que a portuguesa. Mas eu acho que a realidade, em termos da maneira que eu vejo o mundo, a influência é muito portuguesa no senso de que eu compreendo que o mundo é diferente. Não é só o estilo americano. Não é só o que as pessoas pensam que é normal. Talvez porque quando eu era pequenininho, o meu pai, por acaso, como eu lhe disse, era oficial da Marinha Mercante, ele levou-me. Eu vivi na África do Sul por quase um ano com a minha mãe e essa maneira de pensar que o mundo é muito diferente, a mim toda a gente cá em Portugal é
é espetacular no verão, não é? Uma pessoa anda por aqui, é tudo pessoas de outras nacionalidades. Lá é muito diferente. Lá os turistas são todos americanos. Pois. Está a compreender? Por isso cá eu acho que é mais um global, uma maneira global de pensar. Os Estados Unidos também sintetiza o mundo, porque tem lá, é uma sociedade multicultural. Sim, é muito multicultural, mas é multicultural. Mas todos perseguem o sonho americano, não é? Exatamente, todos perseguem o sonho americano. Acha que se mantivesse o nome português de Pedro Pereira, teria o mesmo sucesso? Eu acho que sim. Por acaso, eu gostava de clarificar porque é que eu sou Peter, não é? Nada contra. Não, nada contra, mas é uma história interessante, porque a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, fui sozinho, ter com a minha avó, que já lá vivia. E quantos anos tinha? Para aí 5 anos de idade. E até fui sozinho. No avião e tinha lá alguém à espera, claro. Exatamente, claro, cheguei lá, os meus primos estavam todos à minha espera e começaram-me a chamar Peter. Não foi uma decisão que eu fiz para ser mais profissional. Foi uma coisa que aconteceu logo e nunca fui chamado Pedro na minha vida inteira, desde os 8 anos, quando eu finalmente fiquei nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os bons fotojornalistas estão ao nível dos bons jornalistas. Encontra esse estatuto noutros países por onde já viajou ou não? É um bocado diferente. Eu acho que o fotojornalismo nos Estados Unidos tem um bocado mais peso. Eu acho que os fotojornalistas americanos, não quer dizer que sejam melhores ou piores, eu acho que os jornais e as publicações que trabalham dão mais latitude para fazer projetos puramente visuais. Em termos, não só fotografias que dão com a história. Está a compreender? Sim. Nos países todos que eu... A história é a fotografia. Exatamente. A história é a fotografia, precisamente isso. Eu acho que nos Estados Unidos a gente temos oportunidades que talvez um fotojornalista em Portugal não tenha. Eu acho que cá há um ênfase muito grande em fotografar, por exemplo, políticos. Em fotografar só precisamente o que é a história, em vez de explorar. Fotografar o momento, não é? Fotografar o momento. Eu acho que lá temos essa vantagem. E a propósito de momento, Peter Pereira, o momento não é famoso, pelo menos em Portugal e um pouco por toda a Europa. Os Estados Unidos também já passou por isso e creio que ainda sente essa crise para a imprensa, para os jornais. Sim. Acredita que o digital vai matar o papel? Essa é uma pergunta muito difícil, porque o meu coração está-me sempre a dizer que não é? Mas, infelizmente, a realidade é um bocado diferente. É que os números de jornais vendidos, não só em Portugal, nos Estados Unidos não é nada diferente. É uma percentagem enorme que estão a vender a menos. Por exemplo, o meu jornal, que já vendeu mais de 50, 60 mil, está a vender 35, como eu lhe disse. Por isso, a realidade é que o papel cada vez está a ser menos, não é? Porque é muito mais fácil uma pessoa agarrar num telemóvel e ver a notícia do que ter que ir a um quiosque comprar um jornal. Mas é diferente, seguramente, ler uma notícia na internet do que ler num jornal. Muito diferente. Uma coisa é tomar contacto com o acontecimento, outra coisa é informar-se acerca do acontecimento. Exatamente. O jornal explica, não é? Exatamente. A internet informa o mínimo possível. Pois, e em termos visuais, o jornal é uma... It's beautiful. Sim, o jornal é uma coisa que bonita, não é? Curated, não sei como é que se diz curated, mas é como uma pessoa entra dentro de um museu, não é? Uma pessoa entra dentro do museu, as fotografias ou as obras de arte estão postas numa específica ordem. Claro. Exatamente a mesma coisa no jornal. Uma pessoa pode olhar para o jornal, pode descobrir coisas que até nem tinha interesse nenhum, que é muito mais difícil online. E a fotografia digital? A fotografia digital é o que eu faço todos os dias, não é? Porque há muitas pessoas que dizem que a fotografia digital é diferente da fotografia de filme. Que era, por acaso, quando eu comecei a fotografar como fotojornalista, ainda era filme. Mas para mim, eu acho que o digital até é melhor, porque tem muito mais resolução do que o filme. Mas utiliza programas, nomeadamente o Photoshop, para enriquecer a imagem? Como fotojornalista, uma coisa que é muito importante dizer é que nenhuma das fotografias que eu faço eu não tenho controle nenhuma do que está. Eu não digo às pessoas o que acabam de fazer, mas isso também aplica digitalmente. Eu não mudo nada nas fotografias. Mas há uma grande polémica nos Estados Unidos, como sabe, de fotógrafos, fotojornalistas famosos que acrescentam ou retiram elementos. Olha, um deles foi na Índia, precisamente, que recebeu um prémio importantíssimo, não sei se foi o Pulitzer ou outro prémio importante, e manipulou a fotografia. Veio depois a saber se retiram-lhe o prémio. Não é? Eu acho o fotógrafo sente essa tentação de chegar ali, vou acrescentar este elemento ou retirar aquele. Não,
para mim não. Para mim não, porque eu digo-lhe porquê. Porque todas as fotografias são importantes. E no momento que uma pessoa pensa que é tão importante que temos que mudar uma coisa, o resto do trabalho que um fotógrafo fez vai ficar em question, não é? Pois. As pessoas vão perguntar... Causa, quando disse o prémio Pulitzer, não é porque é outro tipo de Pulitzer. Sim. Peter, qual é a relação que mantém com Portugal e com a Figueira da Foz? É um bocado complicado, não é? Porque em termos de família só tenho uma tia e um tio que vivem em Portugal. O resto da minha família vive todos nos Estados Unidos. Eu gosto de vir cá a cada oportunidade que tenho. A última vez foi há 2 anos, quando eu cá estive, mas antes disso foi tempo demasiado, que eu já devia ter vindo cá mais tempo, não é? Adoro vir cá. A realidade é simplesmente essa. Eu gosto de vir cá. Gosta de Portugal? Gosto muito de Portugal. Sente-se português quando está em Portugal? Sim, sinto-me português. E quando está nos Estados Unidos? Um bocado olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não tenho vergonha de dizer a uma pessoa portuguesa que sou americano, mas não tenho vergonha nenhuma de dizer a uma pessoa americana que sou português. Essa é a vantagem de sentir quase a dupla nacionalidade, não é? Sim, eu sinto-me verdadeiramente luso-americano. Isso é de certo. De certo. Sim. O Peter, quando anunciou à sua família que ia deixar a engenharia informática nos Estados Unidos, não é? Sim. Para perseguir o seu sonho de ser fotojornalista, deve ter deixado a família à beira de um ataque de nervos. Sim. Foi mais do que ataque de nervos. Eu acho que foi um choque para todos e também para mim, porque tive que arriscar muito, não é? Eu tinha a minha própria companhia chamada-se Dotcom Micro, eu fazia corporate networks. E para perseguir o sonho tive que fechar. Tratava de redes de empresas, não é? De redes informáticas. Redes informáticas, pois. E quando fiz essa decisão foi muito difícil, mas talvez foi a decisão melhor que eu já fiz até hoje, porque eu sempre tive a ideia que queria mudar o mundo com fotografias. E é isso que eu tento. Está a conseguir mudar a percepção, pelo menos, sim. Olha, que as pessoas, que os americanos e a sua região têm do mundo? Eu acho que sim, eu tento sempre. Eu vou-lhe contar uma história rapidamente, que o que aconteceu foi já há uma série de anos, toda a gente sabe a crise de imigrantes ilegais que existe nos Estados Unidos, e o que aconteceu foi a polícia encontrou uma fábrica com mais de 200. Puseram todos na cadeia e ninguém sabia o que tinha acontecido. E os outros familiares que não trabalhavam na fábrica, ninguém soube o que aconteceu. E eu fiz umas reportagens sobre isso e tirei uma fotografia a uma menina que estava a chorar, que ninguém sabia onde é que estava a mãe dela. Ninguém. E o que aconteceu é que, no dia a seguir, o President Bush, que era o presidente nesse tempo, estava em Guatemala. E essa fotografia saiu em Guatemala. E o presidente de Guatemala perguntou ao presidente Bush o que é que está a acontecer com o meu povo em New Bedford, Massachusetts. Happy coincidence. Yeah, happy coincidence. Foi uma Exatamente. coincidência, não foi? Depois disso, o que aconteceu, sem eu saber, essa mesma fotografia, alguém ampliou a fotografia e começaram a marchar centenas de pessoas em Washington DC para mudarem leis de imigração americanas. Contataram porque um jornalista do Washington Post contatou-me a perguntar se aquela era a minha fotografia. Sim, eu nem sabia que aquilo estava a ser usado. Depois disso, os senadores americanos começaram a chamar para usar as fotografias para mudar leis de imigração americana. Veja bem. Já mudou bastante. Já tentei, pelo menos... Uma parte importante do mundo, não é? Exatamente. Pelo menos, porque ainda por cima um fotógrafo imigrante. Mas parece que a lei que o Obama aprovou ou apresentou sobre a imigração é capaz de não surtir os efeitos que se pretende. Pois. Não vai ter. Mas essa é outra história. Pois. Na Figueira da Foz, quando cá vem, convive com pessoas daqui, lembra-se de alguém da sua infância, dos seus contemporâneos, das pessoas que andaram consigo na escola? Também só esteve cá até aos 8 anos. Exatamente. Não é? Uma história incrível. Ontem eu fui beber um café, logo de manhã, e a senhora que estava atrás do balcão pergunta-me, lembras-te de mim? E para lhe dizer a verdade, disse, não. Não, mas ela... Então, mas tu não és o Rada Pereira? Eu disse, sou... Então a gente andámos na escola juntos. Tu não tinhas cabelo loiro. Obviamente que já não tenho o meu cabelo loiro. Mas é interessante. Chama-se Paula e andámos na escola juntos. E depois começámos ali a falar. Hoje tive com uma senhora que queria falar comigo e trouxe-me uma fotografia quando eu era pequenininho. E
é tão interessante falar com pessoas que já não vejo há muito, muito tempo e tentar grow roots. Sim, sim, fazer crescer as raízes, regressar às suas raízes. Exatamente. Não é? Sim, Peter, os órgãos de comunicação social nacionais, porque os seus prémios têm sido, a notícia quando recebe prémios tem sido publicado na imprensa nacional também, têm-no contactado, já o convidaram para fazer algum trabalho, alguns jornais portugueses? Eu, por acaso, faço muitos trabalhos, já fiz, com jornais portugueses. Eu até tive umas fotografias há 2 dias no Expresso, de um senhor que tem muita influência na frota pescatória de New Bedford, que agora está em termos de crise de legal. Sim, crise de legalização, é isso? Não, ele fez umas coisas que não devia ter feito. Pronto. Está a braços com a justiça, não é? Pois, exatamente. E por acaso tive uma fotografia no Expresso há 2 ou 3 dias. Mas já fotografei, por exemplo, a Lagarde, fotografei autores também para o Expresso, a revista Sábado. Sim, mas na sequência dos prémios que recebeu? Depois dos prémios, sim. Por isso, sim, já abriu mais umas portas. Muito bem. Donald Trump. Ok. É curioso que não lhe pergunte Hillary Clinton, não é? Pois. Por que será? Sim. O Donald Trump é uma figura muito polarizing, não é? Polarizadora, não é? Polarizadora nos Estados Unidos. Por acaso, há muitas pessoas que nunca pensavam que chegavam a este ponto, onde ele é o candidato do Republican Party. Na nossa área da Nova Inglaterra, são estados predominantly democratas. Predominantemente democratas. Sim, exatamente. Os estados republicanos estão mais para o sul e para o Midwest. Sim. Mas mais mesmo, conservadores também, não é? Pois, exatamente. Mas mesmo assim, porque o Trump é muito diferente de todos os candidatos antes. De republicanos. Sim, ou de qualquer. Porque ele out of the box, não é? Muito out of the box. Está fora da caixa, não tem o discurso do sistema, não é? Pois, e é isso que mobiliza as pessoas. Não é? Eu acho que isso é que está... Mas aqui na Europa o que se teme é que venha a ser um presidente, se for eleito, perigoso para a pouca estabilidade que há no mundo, cada vez menos, não é? Que ele possa ser um elemento ainda mais agitador da ordem internacional, da ordem mundial. Acha que isso pode acontecer? Eu acho que sim. Eu acho que o que está a dizer é a realidade, não é a verdade, porque eu acho que ele não tem experiência nenhuma em termos de international de política internacional. Pois, eu acho... Mas independentemente da experiência, ter experiência ou não, é o discurso, construir um muro com a fronteira do México, ainda por cima os mexicanos é que têm de pagar o muro. Ainda por cima, pois. Nunca explicou como, mas enfim. Essa é uma coisa completamente diferente, não é? E nós todos sabemos o que é que o presidente do México disse. Não deixá-los entrar, agora também diz que os franceses e alemães também não podem entrar nos Estados Unidos com tanta facilidade. Se ele ganhar, não vai isolar os Estados Unidos? Sim, ou vai criar alianças destabilizadoras? Podem ser eventualmente perigosas para o mundo e para os americanos. Exatamente. Eu acho que o problema é que há muitas pessoas que gostavam de isolar os Estados Unidos. Exatamente como o Trump está a falar. Expulsar uns quantos milhões que lá estão, não é? Pois, mas se nós vamos ver, os Estados Unidos é tudo imigrantes em termos... é só ler os últimos nomes das pessoas, não é? Os índios que o digam, não é? Pois. Mas eu digo-lhe uma coisa. Eu acho que o suporte do Trump mudou especificamente no último mês. Eu acho que as pessoas que estavam mais radicais no suporte do Trump já não estão. E porquê é que eu digo isso? Obviamente eu ando por estradas e por as comunidades todas. E eu tenho... I feel it. Tem um pressentimento, não é? Pressente. Exatamente. Sente que ao princípio, quando o Trump ainda não era o delegado dos republicanos, as pessoas estavam muito mais vocais a falar o que é que tu achas do Trump? Mais convictas, não é? Mais convictas. E agora já não noto isso. Eu acho que... Isso pode querer dizer que a Hillary Clinton deverá vencer as eleições presidenciais, é isso? Eu acho que sim. Possa haver uma transferência de votos dos apoiantes de Trump? Sim, porque se a gente ver bem o que é que aconteceu é que nem os republicanos queriam votar pelo Trump. Agora, se vamos ver em termos gerais do voto,
o que os democratas estão à espera é que as pessoas que não querem votar no Trump não votam. Muito bem. Agora deixamos a política americana. Também acho uma boa ideia. Não vamos entrar na portuguesa. Ainda melhor. Vamos entrar assim na fase final desta entrevista, por isso é que se chama Clube Privado. Mas aqui violamos um bocado a privacidade das pessoas, mas só se elas deixarem. Com umas perguntas mais intimistas. Qual é o seu livro preferido? O meu livro preferido? Eu gosto de ler muito science fiction. Ficção científica. Ficção científica. Eu gostei muito da série chamada Leviathan Wakes. Foi uma série muito boa. Mas por acaso agora estou a ler um livro chamado Goldfinch. Não sei como é que se diz. Mas é um livro muito bom. Mas por acaso... Está a falar com uma pessoa errada, porque eu não acompanho séries televisivas, sim, não é? Sim. Mas por e acaso... ficção científica de livros também não é muito bom. Também não. Mas eu, por acaso, de autores portugueses, um livro que me ficou sempre na cabeça, que depois de o ler, foi um livro do Saramago. Não sei qual é o título. Memorial do Convento? Não, chama-se All the Names. Todos os nomes? Sim, mas eu não sei qual é o título verdadeiramente em português. Exatamente. Mas foi um livro incrível, verdadeiramente incrível, porque o livro não tinha nomes nenhuns. Foi muito bem escrito. Sim. Saramago foi Prémio Nobel, como sabe, da literatura. Eu fotografei uma série de vezes também. Sim. Muito bem. E música? Está no país da música. Lá o difícil é escolher, não é? Pois, entre o género musical. Talvez fique um bocado surpreendido que eu gosto muito de heavy metal. Why not? Mas tem algum grupo de heavy metal que eu gosto de particularmente? um grupo chamado Pagan's Mind. É um grupo, eu acho que são da Noruega, mas são um grupo muito bom. Mas também gosto de Iron Maiden e coisas, Megadeth e coisas assim. E chegou a conhecer os Boston? Boston, Don't Look Back, sim. Amanda. Por acaso tem umas músicas boas, mas nunca os conheci. Feeling Satisfied, não é? Exatamente. Ok, e filme? Está na terra do cinema, não é? Não em Los Angeles, mas no país onde o cinema se transformou numa indústria poderosa. Sim. Tenho, por exemplo, eu gostei muito de um filme que já saiu há uma série de tempo, chamada English Patient. O Paciente Inglês, sim. Gostei muito desse filme, mas em termos de filmes mais recentes, Máquina, Dos Máquina, é um filme sobre Artificial Intelligence. A inteligência artificial, sim. Eu gostei muito desse filme, esse foi um filme mais recente. Viagens, é uma pessoa muito viajada, até pela sua profissão. Sim. E sem falarmos Estados Unidos, Portugal, Estados Unidos, que não são assim tantas viagens quanto seguramente eu gostaria de fazer. Mas houve alguma viagem que eu tivesse marcado? Que ainda não fui ou que eu já fiz? Que já fez ou pode ser aquela que também ainda não fez? Ainda não fez. Que gostaria de fazer. O meu sítio favorito foi Egito. Já lá fui 2 vezes. Eu gosto muito de desertos e lados isolados, não é? Há lugares que ainda não fui, que talvez tenha oportunidade, é a Himalayas, Tibete e Nepal. Também tem muitos desertos nos Estados Unidos. Sim. Mas não são a mesma coisa, pois não? Não é. Não é nada igual. Tem algum ídolo, Peter Pereira? Ídolo? Sim. Ou uma referência, alguém que seja uma referência para em termos fotográficos, James Nachtwey, um fotógrafo americano. Ele é um fotógrafo de guerra, fantástico. E por exemplo, tem um documentário que fizeram sobre ele chamado War Photographer, que toda a gente devia ver, é verdadeiramente espetacular. Se eu dissesse que tinha um ídolo fotográfico, talvez ele. E sem ser fotográfico, há alguma figura histórica, contemporânea ou clássica que... Em termos fotográficos? Não. Em termos históricos, não é? Em termos históricos. Esse aí já é um bocado mais difícil. Ou culturais, ou políticos, ou sociais. Talvez o George Washington, George Washington, o primeiro presidente americano. Ele fez muitas decisões que definiram os Estados Unidos que é hoje. Até definiu a política que existe, o maneiro de governo. E teve foi muita o primeiro coragem. E foi pioneiro, não é? Exatamente. E por acaso as pessoas talvez não realizam, mas quando ele, logo depois dele morreu, até era visto como um deus quase. Não é muito difícil ver isso quando uma pessoa entra no Capitol Building, no Washington, D.C. E olha no Capitólio, se olhar diretamente para cima, o George Washington está lá em termos de um deus, não é? Sim. Foi uma figura verdadeiramente incrível. Claro. E tem um momento marcante
aquele momento que o marcou mais na sua vida? Talvez quando eu fotografei uma criança que foi abandonada no Haiti, tinha para aí 3 a 4 meses, estava mesmo nos últimos instantes da vida. Foi um bocado chocante, foi um momento difícil de fotografar. Até hoje eu penso nisso. Sim. Peter, esta é a pergunta que se coloca muitas vezes jornalistas e a fotojornalistas. Se vir um acidente ou alguém que está a tentar matar alguém, o que é que o fotojornalista faz? Tentar salvá-lo ou tirar a fotografia? Para mim, salvar. Não há isso, nem entra no pensamento. Nem entra. Mas nem todos os fotojornalistas e jornalistas exatamente, são assim. Exatamente. Tem, por questões filosóficas da profissão, sim, tal como na vida selvagem, alguém que esteja a filmar, a fazer um documentário na vida selvagem, não pode ir salvar a gazela do leão ou qualquer outra presa, por ideia, não, eu compreendo completamente. Qualquer outra presa, mas quando estamos a falar de humanos... Em termos de humanos, sim, eu acho que não há dúvida nenhuma o que é que eu faria. Porque, por exemplo, já fotografei, fiz uma peça sobre heroin use e é difícil fotografar estas situações, não é? Quando uma pessoa está mesmo naquela linha entre estar vivo e estar morto, não é? E como um jornalista, se a nossa ideia é tentar mudar o mundo, como é que não podemos ajudar uma pessoa? E já alguma vez, por questões éticas, deixou de fazer uma fotografia e no dia seguinte ou naquele dia vê que a concorrência aparece com aquela fotografia? Já lhe aconteceu isso alguma vez? Sim. E eu faria a mesma coisa. Sente a consciência sim, perfeitamente? Eu tenho a consciência limpa. Porque, por exemplo, dou-lhe um exemplo específico. Houve um fogo enorme num clube que estava a tocar um conjunto e morreram uma série de pessoas lá. Eu podia ter tirado fotografias dos corpos a saírem de lá, eu decidi não tirar as fotografias. Muitos tiraram, e no outro dia a seguir, as minhas fotografias contavam a história sem as fotografias. Sem aquele impacto exatamente. Chocante. Por último, sim. Gosta de futebol? Soccer. Olha, eu gosto muito de futebol, mas eu gosto é de ver a MLS, que é a Liga Americana. Okay. Eu vou dizer... de futebol europeu, soccer? Sim, ou futebol soccer. Americano? Soccer. Eu também gosto de futebol americano, muito. Sim. E por acaso, vou-lhe dizer uma coisa assim rapidamente, a minha equipa de futebol americano é os New York Jets. E eu não sou de Nova York, não é? As pessoas perguntam, porquê é que gostas do New York Jets? E eu digo, é muito simples. A primeira vez que eu vi aos Estados Unidos, estavam a jogar duas equipas na televisão de um desporto que eu não tinha a mínima de ideia. Era os New York Jets e o Houston Oilers. E uma equipa era verde e branca. E outra equipa era azul. Eu acabei por ficar New York Jets, que são verde e branco. Tu és sportinguista? Claro, sou sportinguista. Mas eu gosto muito de futebol. Parabéns à comunidade portuguesa por ganhar o Euro. Também vimos lá. Os jogos todos estavam a ser transmitidos. Como é que reagiu a comunidade portuguesa nos Estados Unidos? Ali há uma comunidade portuguesa muito expressiva naquela zona. Incrível. E New Jersey também. E New Jersey, Newark, e no Bedford também. Connecticut, né? Sim, Connecticut. Por acaso andaram lá as pessoas com as bandeiras nos carros a apitar. Não era muito diferente aqui, eram só menos, não é? E os americanos, what's happened with these people? Exatamente. O que é que se passa com esta gente? Não entendiam nada, não entendiam, mas depois começaram a entender. E também lhe digo que o futebol, o soccer, está a crescer muito nos Estados Unidos. Está. Muito. Não é difícil ver que daqui a 10 anos vai ser um dos jogos principais. Já lá organizaram o Mundial, não é? Sim. Peter Pereira, fotojornalista americano, nascido na Cova Gala, em São Pedro, na Figueira da Foz, multipremiado, já recebeu 8 prémios do melhor fotógrafo de New England, que abrange vários estados da zona do Nordeste dos Estados Unidos. É um fotógrafo internacionalmente reconhecido, também em Portugal, e recebeu também, em abril último, o prémio da Figueira TV. Obrigado por ter estado aqui connosco no Clube Privado, nesta sua visita à sua terra. Exatamente. E ao seu país. Muito obrigado. De origem. Sim, uma coisa que está sempre... O meu sangue será sempre português. Obrigado, Peter Pereira. Muito obrigado. Nós regressaremos na próxima semana com outro convidado aqui no Clube Privado, na Figueira TV, na Foz do Mondego Rádio e no Diário As Beiras.